Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma edição do Ginga Canarinha, o webcast brasileiro, o webcast Canarinha para vocês que nos acompanham para falar sobre o futebol brasileiro, tanto envolvido em competições nacionais quanto competições continentais. Dessa vez temos a edição de número 46 e vai falar sobre os desdobramentos da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. E falaremos também, abordaremos outros temas relacionados ao Mundial. Antes de detalhar todos esses tópicos para vocês, eu quero antes dar o meu olá, o meu boa noite inicial para Marcial Cortes. Tudo bom, Marcial? Olá, pessoal. Boa noite, pessoal do Ginga Canarinha, todos os nossos telespectadores hoje, né, telespectadores. Boa noite, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, João Sandfield. Um prazer estar aqui novamente no número 46 para falar um pouquinho sobre Mundial da FIFA, passado, presente, futuro, como vai ser e como foi. Isso mesmo. Cumprimento também o nosso amigo São Paulino, o tricolor, Renato Salgado. Tudo bom, Renato? Como que você está? Fala, Rafa, Marcial, João, ouvintes aí, telespectadores do nosso Ginga Canarinha, número 46. De volta, né? Feliz aí nós quatro juntos novamente, né? Tivemos aí um pequeno desencontro, uma semaninha de férias que eu tirei. Infelizmente tive um problema com conexão lá, não consegui entrar aí com vocês para falar da final da Libertadores. Aí semana passada tivemos um convidado aí, infelizmente você não pôde participar. Mas aí, agora juntos, né, novamente, com bastante coisa para a gente detalhar sobre o Mundial aí, sobre as partidas e o que esperar do futuro aí esse campeonato, né, que já polemiza para os próximos anos. Isso mesmo. E boa noite também para o representante em terras portuguesas, o João Sandfeld. Tudo bem, João? E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom, Marcel? Tudo bom, Renato? Bom, vamos falar aí do Mundial, né? Falar sobre o Palmeiras, que perdeu, e sobre a falta agora de certeza sobre a classificação de um sul-americano para a final, que há anos a gente já não tem mais a certeza de que a final vai ser entre um europeu e um sul-americano. Isso mesmo. Antes de continuar, então, eu peço que vocês visitem o nosso site, fairplay.pt, acompanhem lá os artigos que os nossos comentadores escrevem. Temos lá, recentemente, um artigo que fala sobre o Mundial, né? O Marcial fez um excelente texto falando sobre o Palmeiras, a participação do Palmeiras no primeiro Mundial de Clubes. Então, acessem lá que está bem bacana para vocês. E, além disso, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aí nas redes em que vocês estiverem vendo esse vídeo, seja no Facebook, no YouTube, fiquem à vontade. Bem, eu já passo a bola para o Marcial, para ele contar um pouquinho, fazer uma análise do que foi essa participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Uma derrota talvez inesperada, Marcial, por 1-0 aí frente ao Tigres do México. E como você analisou essa participação? Inesperada, sim, porque nenhum palmeirense imaginava que o Palmeiras não fosse passar pela semifinal. Eu acho que o palmeirense até tinha em mente que ganhar o Mundial seria algo muito difícil, né? Até por conta do Bayern Munique, mas ninguém esperava não passar da semifinal. Embora eu, nas conversas com os amigos, eles falavam, o Bayern, eu sempre levantava a questão, eu falava, calma, gente, existe um jogo antes do Bayern, né? Então você não pode pensar no jogo posterior se você ainda tem um jogo a cumprir, né? Antes daquele e que te classifica para aquele jogo principal. Então o Palmeiras acho que foi surpreendido pela equipe do Tigres, que se mostrou ser uma equipe muito forte. Mesmo a gente assistindo o jogo entre o Tigres e o time do Dudu, o Aldo Rei, deu para ter uma ideia do que era a equipe do Tigres, mas acredito que os jogadores, por conta de viagem, fuso horário, chegaram lá no dia do jogo do Tigres com o do Rei. Então, talvez os jogadores não tenham tido essa oportunidade de assistir o jogo no detalhe como a gente aqui assistiu. Embora eles devem ter tido palestras, enfim. Mas a gente não esperava. E o que se viu no relvado foi a superioridade do time mexicano, praticamente do início ao fim do jogo, né? O Palmeiras criou algumas poucas chances, 2 ou 3 talvez, né, claras de gol, que poderia ter mudado a história do jogo, mas a equipe do Tigres foi melhor, mereceu a vitória
e agora está na final, vai disputar com o Bayern, e restou ao Palmeiras brigar agora, então, pelo terceiro lugar. Eu acho que foi inesperado, o torcedor palmeirense fica triste com a derrota, é óbvio, né? Mas não deve se desesperar, porque a temporada do Palmeiras, apesar da derrota contra o Tigres, é uma temporada excelente, é uma temporada sui generis, e tem que ser uma temporada comemorada por muitos anos. Rafa, Diga, João. se eu puder só corrigir uma informação do Marcial, que o Tigre jogou contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, o Aldo Raio do Dudu jogou contra o Al Ahly, Outra chave, né? que é o representante da África, que vai jogar agora contra o Palmeiras na disputa de terceiro e quarto lugar. Verdade. Foi o Bayern que jogou com foi o Al Ahly que jogou com o Al Ahly que jogou com o Aldo Raio, mas que é o time do Dudu. Vale a interpretação do jogo também, né? Da mesma maneira, o Tigres contra o Sun, né? Claro. Não, as informações foram todas corretas, ele só trocou um nome. E aproveitando, João, eu queria saber de você até que ponto foi que ponto você considera que foi um mérito do Tigres, né? O bom desempenho técnico da equipa. Que ponto você acha que foi realmente a longa época, né, do Palmeiras e o cansaço no praticamente final de época aqui? Então, o que você avalia dessas condições para a definição do resultado em si? Então, o Tigres, eu estava comentando aqui em off com vocês, é uma equipa muito boa. Né? Tem jogadores de muita qualidade e tem um trabalho sendo feito há muito tempo. O treinador do Tigres é brasileiro, inclusive, naturalizado mexicano. Ele é responsável por mais de 50, se não me engano, são 51% dos títulos da história do Tigres. Ele ganhou como técnico do Tigres, ele está lá há mais de 10 anos. Ganhou o campeonato mexicano, ganhou a Copa das Confederações, Copa Champions League da CONCACAF, eu não lembro o nome agora. Foi vice-campeão da Libertadores em 2015. Já é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. E tem jogadores de muita qualidade. O Guignac, que é o grande craque, né, camisa 10, ele foi vice-campeão europeu, né, perdeu para Portugal. Ele tá naquela seleção francesa, era o camisa 10 da França, inclusive, naquela campanha. Então, é uma equipe que tem muitos méritos. E demonstrou isso no jogo. O Guignac acabou com o jogo, né, jogou muito no ataque. E o time era muito bem treinado, tinha uma estratégia muito clara de jogo e conseguia executar muito bem. E o Palmeiras tinha uma estratégia também muito clara, mas não conseguia executar tão bem e já não vem conseguindo há algum tempo. Tá? O Abel Ferreira é um treinador que merece muitos elogios, tem todos os méritos na campanha da Libertadores. Eu já comentei aqui que se fosse no Luxemburgo, o Palmeiras não chegava nem perto. Né? Eu acredito que passasse pelo Delfim, porque o Delfim era um adversário muito mais simples, mas seria eliminado pelo Libertad, que já era um adversário mais qualificado. E o Abel Ferreira conseguiu passar pelo Delfim, passar pelo Libertad, passar pelo River Plate, que é o melhor time. O Palmeiras ganhou a Libertadores, mas o melhor time da América é o River Plate. Eu falo isso e eu não tenho medo nenhum em falar, porque é a verdade. E até o Abel Ferreira já disse que o Galhardo é um treinador melhor que ele, que o River é um time melhor, um time mais bem treinado, coisas assim. Mas ele vem vacilando um pouco nisso nos últimos jogos, que ele tem tentado a mesma estratégia com uma escalação que não está dando muito certo, que é uma estratégia de contra-ataque, um time mais reativo. Eu não tenho nenhum problema com um time mais reativo, desde que seja uma estratégia realmente seja bem executada. Não, o Palmeiras foi campeão em 2018 do Brasileirão, não, eu tô com a camisa aqui, foi campeão em 2018, com uma equipe mais reativa com o Felipão. E o time não está conseguindo fazer isso. As outras equipes estão fechando muito bem as opções de velocidade. Também tem um pouco da questão do elenco, porque o Wesley está machucado, voltando agora, Verón está machucado, teve que não conseguiu ser inscrito, né? Estava inscrito, mas teve que sair da inscrição do Palmeiras no Mundial. E o Breno Lopes não pôde ser inscrito no Mundial por questões burocráticas. Então não tinha opções de velocidade, só tinha o Rony. Mas ainda assim, quando tinha, não utilizava. Então tem essa questão, e tem também essa questão dos muitos jogos, a época muito desgastante. O Palmeiras vai jogar, se não me engano, 77 jogos nessa época, o número máximo que poderia chegar. Chegou em todas as finais, jogou todos os jogos que poderia. E teve surto de Covid também, o elenco tiveram algumas baixas, o que causaram com que alguns jogadores tivessem que jogar em alguns momentos que talvez não fosse necessário. Então isso também causou um problema muito sério no Palmeiras e que causa essa queda de desempenho. Mas como o Marcel disse, é uma temporada excepcional.
ganhou o Campeonato Paulista jogando mal, mas ganhou uma Libertadores jogando bem. A final foi um jogo um pouco à parte, a semifinal também, mas foi muito bem. Melhor campanha, melhor ataque da história do Palmeiras em Libertadores, inclusive empatado com 2002, ou ultrapassou 2002, eu não lembro, mas foi o melhor ataque. E ainda tem a chance de ganhar mais 3 títulos nos próximos meses com a Copa do Brasil, Supercopa, se ganhar a Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Então é uma temporada muito boa. Muito bem. Renato, passando para ti, os brasileiros recentemente têm um histórico, pelo menos na fase semifinal, positivo, né? O Paulo, por exemplo, passou pelo Al Ittihad, depois o Internacional venceu o próprio Al Ahly, o Santos passou pelo Kashiwa Reysol em 2011, Corinthians passou pelo próprio Al Ahly em 2012, Grêmio venceu o Pachuca em 2017 e o Flamengo, o Al Hilal, em 2019 para jogar contra o Liverpool. Desses adversários que eu citei, temos aí mais ou menos uma comparação para dizer que o Tigres é uma excelente equipa, talvez a melhor entre elas, mas ainda assim esperava-se que o Palmeiras pudesse fazer esse confronto com o Bayern, né? Como que você analisa esse retrospecto recente aí? Então, Rafa, respondendo a sua pergunta, depois só queria falar um pouquinho do relação ao jogo também do Palmeiras, mas para mim, se você vê aí desde que começou, né, esse novo formato do Mundial em 2005, todos os jogos de brasileiros aí nessa semifinal, com a única exceção para mim, que foi o jogo do Santos, todos os brasileiros passaram apertado. São Paulo 3-2, Corinthians 1-0, o Flamengo, se eu não me engano, 1-0. O Grêmio e o Pachuca 1-0 e o Flamengo 1-0 3-1. Então, o Grêmio foi na prorrogação 1-0. Então, assim, todos, o Inter, se eu não me engano, foi 1-0, 2-1. 2-1 pro Al Ahly. 2-1, né? Então, assim, todas as equipes, e sem contar ainda das duas vezes, né? Que agora essa é a terceira dos brasileiros que não se classificaram, né? No caso do Inter para o Mazembe, o Atlético Mineiro contra o Casablanca, se não me falha a memória, né? Então, eu acho que assim, essa primeira fase, eu acho que ela é uma fase um pouco, diria, com pegar, assim, não sei se os nossos ouvintes, telespectadores vão entender o que eu quero dizer, assim, meio com pegadinha, uma coisa meio tricky, porque o time normalmente que vai ser o adversário do sul-americano, ele já estreou no Mundial, ele já tirou o peso, né? Ele já teve e vem num, acho que também uma coisa importante sem peso, né, para a partida, porque em tese o favorito é o sul-americano. Mesmo nesse confronto, no caso de ser um time da CONCACAF e o Tigres ter realmente um bom time, que eu quero chamar a atenção disso rapidinho, só depois desse comentário sobre a sua pergunta, que todos esses times vêm mostrando e dando, né, trazendo dificuldade aí para quem está passando. Então, os times sul-americanos chegam para esse confronto já com um peso e muitas vezes estão pensando na final, porque, né, já vem a mídia, já que acaba o campeonato continental, né, já se começa a falar, vai pegar o campeão da Champions, vai pegar e esquece que ainda tem um jogo ali, né? Então, e esse é o grande perigo. E então, assim, falando só um pouquinho rápido do jogo do Palmeiras, eu acho que isso é uma coisa que atrapalhou um pouco. Eu acredito sim que, às vezes, assim, sem um jogador, né, não é salto alto, não é nada, porque eu acho que o Palmeiras tem uma molecada com a cabeça muito boa, principalmente. Mas eu acho que estavam sim pensando já no Bayern de Munique, esqueceram que tinha uma equipe ali muito boa, que assim controlou totalmente o jogo. O Palmeiras correu atrás da bola, no meu modo de ver, o tempo todo, né? O Everton fez 2, 3 defesas que, para mim, salvaram o Palmeiras. Esse jogo poderia ter sido 3-4-0 tranquilamente, sem incomodar nada. O Palmeiras conseguiu dar 2 chutes a gol e talvez eu diria um com algum perigo. Então, muito pouco para o Palmeiras, que foi o campeão da América, mostrou um jogo espetacular contra o River Plate, na casa do River Plate. E eu queria chamar a atenção também que, apesar de eu ressaltar toda essa boa equipe do Tigres, para mim, o River Plate bota essa equipe no bolso. Então, realmente, assim, acho que o Palmeiras realmente fez uma partida muito abaixo, né? Mostrou que poderia ter jogado muito melhor e acho que realmente pesou esse negócio de já pensar em Bayern de Munique, enfim, então, infelizmente, ficou pelo caminho. Posso dar um pitaco aí, Rafa? Manda, Marcial. Porque, assim, aqui no Brasil,
talvez o João, por estar aí... Bom, se bem que o João conhece bem do futebol brasileiro. Aqui no Brasil, você já assiste a Champions League. Quando termina a Champions League, o comentário geral já é, bom, quem ganhar a Libertadores vai pegar esse time. Quando o Bayern Munique ganhou, todo mundo já falava, bom, quem ganhar a Libertadores vai ter que pegar o Bayern. Ninguém pensa, né? Quem ganhar a Libertadores vai ter que pegar o Tigres, ou vai ter que pegar o Al-Ahly, ou vai ter que pegar o Raja Casablanca, ou vai ter que pegar o Mazembe, ou o Kashima. Ninguém fala isso, né? Uhum. Você já pensa no europeu. Então, eu concordo com o Renato que existe uma coisa de você chegar lá no Catar, no Japão, onde for a sede, já com o pensamento no próximo jogo, e isso prejudica. Legal. Deixa eu aproveitar, então, e já pedir a sua opinião, Marcel, sobre esse retrospecto recente que eu comentei, e especificamente, obviamente, também sobre os que não passaram, né? O Internacional em 2010 para o Mazembe, depois de ter vencido a Libertadores contra o Chivas, né? E em 2013 o Atlético Mineiro não passou do Raja Casablanca, depois de ter vencido o Olímpia do Paraguai na final. Até que ponto você acha, Marcel, que existe esse peso do favoritismo e em que pese você acha também, o que pesa a evolução das equipas que a gente não tem, vamos dizer assim, tanta atenção? O próprio México não participa mais da Libertadores, então é mais complicado da gente saber exatamente como estão as equipas, né? Então, que fatores você acha que pesam aí para esse tipo de eliminação precoce ou mesmo pelo desempenho dos brasileiros no Mundial? Eu acho que passa um pouco por isso que a gente falou, né? Do sul-americano chegar no país sede já pensando na final e não na semifinal. E se a gente olhar para os números, né? Nos últimos 10 anos, de 2010 até hoje, porque a gente está futebolisticamente falando, estamos em 2020 ainda, né? Então, nos últimos 10 anos, 5 equipas sul-americanas foram para a semifinal e outras 5 ficaram no caminho. Ou foram para a final e outras 5 ficaram no caminho. 5 ficaram no caminho: o Inter, o Galo, o Atlético Nacional, o River Plate e o Palmeiras. Uhum. E o River Plate do Gallardo, que tinha ganho a Libertadores em cima do Boca. Uhum. Então não foi uma Libertadores simples. Fácil, né? Fácil. Foi uma Libertadores que o River ganhou em cima do Boca e foi para a Europa. E aí você pensa, pô, ganhou do Boca, né? Já chega com aquela moral lá em cima, já chegando, vai e tal. Perdeu do Al-Ain. Uhum. Então, existe uma coisa aí. Agora, eu sou o cara das ideias loucas, né? Semana passada eu falei da ideia de deu lá as oitavas de final da Libertadores, leva todo mundo para um país sede e faz jogo único, né? Então, a minha ideia louca hoje é o seguinte: esse Mundial da FIFA no atual formato, ele existe desde 2005. Nos últimos 10 anos, a gente viu que o sul-americano caiu fora em 5. Então, a minha ideia de Mundial é a seguinte: faz um torneio com o mundo inteiro sem a Europa e elege um campeão. E aí esse cara pega o campeão europeu. Porque desde 2005, nenhum europeu não chegou na final. Uhum. Todos os europeus, 100% deles, chegaram na final. Então, faz um campeonato, o resto do mundo, junta todo mundo ali, sai um campeão. Esse campeão pega o campeão europeu e acabou a história. Muito bem, eu vou voltar em você para a gente falar aí sobre o novo formato do Mundial, aí quem sabe você emplaca essa ideia. Mas antes disso, eu queria saber do João também a mesma pergunta, basicamente, como que você vê essa participação, né? Não só dos brasileiros, mas dos sul-americanos, inclusive aí também o que a gente comentou em off, o próprio Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, não conseguiu, indo com o Barcelona, né? Perdeu esse título para o Internacional e depois indo com o Atlético Mineiro, ou seja, do lado sul-americano, também não conseguiu ganhar o título, né? Então, o Ronaldinho perdeu com o Barcelona para o Abel Braga, inclusive, né? O Abel Braga, hoje 2006. líder do Campeonato Brasileiro, colocou o Adriano Gabiru, que nem Deus sabe onde ele está hoje, ele fez o golo e o Inter foi campeão, né? Mas o futebol nivelou muito, né? A Europa é muito acima, muito, muito, muito acima, né? Quem viu o jogo do Bayern de Munique, o Al-Ahly é um time organizado. É um time que não é um time qualquer. É um time que tem padrão de jogo, sabe o que quer fazer quando tem a bola. O Palmeiras, inclusive, vai ter muita dificuldade. Não vai ser um time fácil. Mas você viu que o Bayern de Munique fez o que quis. Ganhou de 2-0, mas poderia ter sido muito mais.
o primeiro gol do Bayern tinham 5 jogadores dentro da área. No ataque seguinte, tinham 6 dentro da área. No ataque seguinte, tinham mais 5 dentro da área. É um volume de jogo muito intenso e que nenhum outro time de nenhum outro lugar consegue ter. O que mais se assemelha é o River do Gallardo, que perdeu em 2018 ao Ain, e foi o Flamengo do Jorge Jesus. Foram as duas equipes que talvez chegaram mais próximo de um volume de jogo, de alguma coisa mais próxima disso. E mesmo assim, o River nem conseguiu chegar na final. E o Flamengo perdeu para o Liverpool também, criando algumas chances, mas não foi aquela partida, né? Até brincam, jogou de igual para igual, tal, mas o Liverpool foi melhor, foi superior. O Liverpool também perdeu vários e vários gols, várias oportunidades. Então, o futebol hoje está muito mais nivelado, né? Teve o Atlético Nacional, que foi uma equipe espetacular. A equipe de 2016 do Atlético Nacional foi uma coisa de louco, jogava muita bola, com Borja, com Guerra. Borja mais 10. Copete, né? Tinha Copete. Tinha o Berril, que foi pro Flamengo depois. Se não me engano, o goleiro, acho que era o Armani, que tá no River agora. River. Era uma equipe muito boa e que jogava um futebol muito bem com o Rueda, né? Que depois foi treinar o Flamengo. E também não conseguiu, foi eliminado por Kashima Antlers, que deu um sufoco no Real Madrid. Inclusive, esse foi o momento mais próximo de um desfecho negativo para um europeu no Mundial de Clubes. Foi o Real Madrid contra o Kashima Antlers, que foi para a prorrogação, que ganhou de 4-2. Você olha o resultado, poxa, 4-2, nem parece que foi difícil. O jogo terminou 2-2, o Real Madrid fez 2 gols na prorrogação. Então, o futebol hoje é muito mais dinâmico e isso é também ruim para o Brasil, porque o Brasil durante muito tempo fica parado. O Brasil demora para caminhar, principalmente no futebol. As pessoas muitas vezes pensam que o resultado é tudo que importa, né? Muita gente, inclusive, defendia o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras porque ganhou o Paulista, estava ganhando um joguinho, tinha a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, coisas assim. Mas o resultado importa, mas não é tudo. O desempenho importa, o jeito de jogar importa, a mentalidade importa. E isso o Brasil fica para trás. E quando ficar para trás, você vai perder semifinal, pode ser que não chegue em final de Libertadores, nem consiga chegar no Mundial. Então isso é um problema para o Brasil e o mundo anda. Muito bem. Antes de fazer essa rodada falando sobre o novo formato no Mundial e como vocês estão vendo, né, acompanhando esse cenário, eu ia perguntar para ti, Renato, até para você passar um pouco dessa impressão, né, dessa sensação que nós temos aqui, talvez no Brasil e no Sul, sobre a diferença de empenho que tem os sul-americanos e os europeus. Queria o seu destaque sobre isso para que o ouvinte, né, ou quem esteja acompanhando, tenha essa noção do quão importante é o Mundial aqui para o brasileiro. E um paralelo interessante é que, mesmo não tendo essa vontade toda, mesmo não indo como fosse uma final de Champions League, os europeus ainda conseguem ter uma superioridade muito absurda, né? Primeiro, eu acho que assim, o europeu, né, parece que ele vai com uma obrigação, né? Se não mandar o time principal para o Campeonato Mundial de Clubes, vai ser punido, né, de alguma forma pela FIFA, pela UEFA, enfim, vai ter algum tipo de represália. A impressão primeira inicial que tem é essa, porque realmente você vê que os jogadores vão e eles não sabem nem quem que eles vão enfrentar, né, ninguém faz nenhum tipo de análise prévia. Estão indo jogar esse torneio aí que dizem que é o Mundial e a gente... E, na verdade, né, essas equipas acabam sendo como uma seleção, né? Então, realmente, é tanto jogador bom que, né, vocês estão citando aí o primeiro jogo o João estava citando o primeiro jogo do Bayern de Munique. Poxa, a hora que começou a substituir, eu comecei a ver, entrou o Sané, entrou não sei quem. Eu comecei a olhar e falei, pô, imagina o São Paulo ter o Sané no banco, né? Tipo, né? Então, assim, Você falou que eles não entram com um time reserva porque parece que eles vão ser punidos. Podiam entrar com um time 3 que eles ainda ganhavam tranquilamente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que eu estava vendo, assim como aconteceu também com o Liverpool, né, em 2019, eles tiveram que fazer uma divisão de elenco, porque eu não sei se é Copa da Alemanha, algum outro campeonato, eles vão Foi ter. mesmo. Então, assim, eles tiveram que dividir o elenco também. Então, óbvio que os principais vieram, tirando quem estava com algum tipo de contusão.
mas acho sempre que os europeus vão realmente com o pé assim, bem, sem tanta gana. Não tem. Se perguntar para um europeu se ele quer ganhar uma Champions League, ou eu vou até um pouco além, um campeonato nacional ou o título mundial, é capaz que ele fale o título nacional. Então, e assim, os corintianos ficam bravos, né? Mas para mim, e eu acho que para quem realmente acompanhou, né? 2000, eu tinha 20 anos, né? O primeiro suposto mundial da FIFA, né? Suposto não, mas o primeiro mundial da FIFA. É, quem acompanhou aqui o Real Madrid e o Manchester United, assim, via nitidamente que os caras estavam de férias curtindo o Brasil, né? O torneio era em janeiro, um baita frio, né? O João está na Europa, pode dizer aí perfeitamente como é frio, isso que ele está em Portugal. Então, assim, o pessoal se mandou da Europa para passar 2 semanas, para passar 2 semanas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Mostrava diversas vezes o pessoal, tipo, horas antes dos jogos, o pessoal na piscina tomando caipirinha. Então, assim, algumas coisas você vê que não dá para levar a sério, né? Óbvio, entraram, era o time principal, estavam lá as estrelas, mas, enfim, né? Não é como se fosse jogar a final de uma Champions, nunca, né? Não era aquela preparação que eu imagino que teriam, então eu comparo. Não Então, sei dizer assim, se é isso, mas a minha percepção não parece que houve tipo, uma espécie de um vale. O que eu quero dizer? Nas décadas de 80 e 90, assim, talvez, com a Copa Intercontinental, né? Talvez existia um equilíbrio um pouco maior e existia uma preocupação um pouco maior do europeu. Depois acho que houve um vale, assim, na década de 90 e 2000, porque parece realmente que a prioridade deles era Champions League, coisa do gênero. Você acha que recentemente eles voltaram a se preocupar mais do que no começo dos anos 2000, por exemplo? então, eu ia só fechar com o pensamento até assim. Então, assim, falando até, legal você falar da década de 90, 80, onde existia principalmente um confronto, né? Não era como é hoje, né? Essa lavada, assim, que quase não tem jogo, é muito difícil. Salve o ano passado, o ano retrasado, né, em 2019, o Flamengo, que conseguiu ter algum tipo de equilíbrio com o Liverpool, né? Pelo menos não foi totalmente dominado, como em anos anteriores que tem ocorrido em relação a sempre os adversários de europeus. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar é que os times, principalmente, né, no caso falando do torneio intercontinental, os times sul-americanos eram muito mais fortes, né? O São Paulo, por exemplo, de 92, 93, tinha 3, 4 jogadores na seleção brasileira, né? O Vasco com o Juninho Pernambucano, o Palmeiras de 99 tinha, se não tinha jogadores que estavam na seleção, mas poderiam estar, porque essa é uma época também que eu tenho saudades que se conseguia montar 2, 3 seleções, né, do Brasil com os jogadores de qualidade que a gente tinha na época. Então, assim, infelizmente, eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas, porque realmente o europeu olha e fala, poxa, é como eu falei, contra quem a gente. Ele pode até conhecer o clube, né? O Santos, São Paulo, Palmeiras, são equipas grandes, da América do Sul, Boca e tal. Mas você acha que ele vai saber quem que é o meio-campo ali, o Luan do São Paulo? Ele vai saber quem é o Thiago Vô? Desculpa, não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito a ver isso também, né? Infelizmente, não vou chamar de baixa qualidade, mas a inferioridade, né? A inferior qualidade que infelizmente a gente tem hoje em relação principalmente esses clubes da Europa, que, como eu falei, muitas vezes até são mais fortes que seleções, né, meu? Porque os caras pensam pegam os principais jogadores das principais seleções do mundo, então você consegue ainda deixar até mais forte do que uma seleção. Ô, Sim, Rafa, se eu puder só claro. complementar, que vocês estão citando os times da década de 90 que eram muito fortes, mas se a gente vai lá para o começo do Mundial, o primeiro campeão mundial brasileiro foi o Santos do Pelé, né? Não é Exato, uma equipa qualquer, era o Santos do Pelé, na década exato. de 60, 62, 63. Então, E, realmente eram equipas que tinham jogadores de qualidade muito acima do que é hoje. e é importante até você lembrar isso, porque essa época ainda o Mundial não era um jogo só, né? O Mundial você jogava um jogo na casa do adversário, um jogo na sua casa, e se tivesse o mesmo número de gols, enfim, o mesmo resultado, você jogava uma terceira partida em campo neutro. Então, ainda mais ainda, eu acho que seria até mais interessante você pensando nesse molde hoje. É que, né, hoje o calendário não existe, mas eu acho que, em compensação, o próprio, falando aqui, eu não sei se eu vou até me antecipar o que o Rafa vai falar sobre a questão do novo formato mundial. Eu acho que a ideia do Mundial de Clubes é sensacional, porque eu acho legal você conseguir avaliar, né? Por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, jogando contra um time do Egito, que nem a gente falou, porque a gente não tem a menor noção, jogando contra um Tigres do México, jogando contra o Ulsan, que eu também vi muita gente falando
nossa, que time horrível, que não sei o quê. Para mim, na minha visão, uma baita organização tática, aquela correria maluca, né, do futebol coreano, mas assim, um time totalmente que eu acho que se tivesse enfrentado o Palmeiras também, daria um belo de um trabalho, não ia ser uma coisa fácil. Então, eu vi diversos palmeirenses também falando, se fosse o Sam, um saco, não sei, lógico que tudo é suposição, ninguém nunca vai saber o que aconteceria, mas então, eu acho que tudo isso aí, a gente tem essas mudanças, então acho que vale analisar nisso aí, sempre ter esses confrontos, eu acho bacana. Óbvio que, de repente, o europeu poderia ficar numa fase final de espera, né? Mas, de repente, fazer confrontos em duas chaves, sei lá, e é aí que todas as equipas do resto do mundo, né? Ainda mais tendo essa quantidade de times e de equipas que pretendem ter, que a gente vai falar sobre isso. Então, eu acho que, de repente, seria um jeito, né? De todo mundo jogar, não ser tão curta a participação, enfim, sei lá. E complementando isso, a ideia de ver como estão as equipas, por exemplo, de campeonatos que são, em tese, uma potência mais recente, né? Como o campeonato chinês, que tem muitas estrelas, como a própria MLS, né, tal, que agora vem apostando em jovens cada vez mais promissores, enfim, seria interessante. E passando sobre esse ponto específico, a bola para o Marcial, para ele só comentar se ele concorda ou não, para a gente fechar esse Ginga 46, é sobre esse novo formato que, em tese, seria feito agora em 2021, com a participação de 24 equipas, dentre elas, se não me engano, 8 europeus e 6 sul-americanos. Essas vagas ainda seriam definidas como seriam dadas, né? Mas seria um campeonato um pouco mais inchado e iria substituir a Copa das Confederações. Então, os sul-americanos teriam 6 vagas, entre elas, inicialmente, os campeões, os 2 últimos campeões de Libertadores, 2 últimos campeões de Sul-Americana e mais 2 vagas a serem decididas por uma nova competição chamada Supercopa dos Campeões da Libertadores, que também não ocorreu por conta da pandemia. Esse Mundial foi postergado sem data definida, estão falando em 2023 ou 2024, mas, enfim, você acha essa ideia válida, Marcial? Você gostaria de ver um Mundial com 24 equipas dessa forma aí, de 4 em 4 anos, por exemplo? Sim, gostaria de ver. Agora, só queria deixar um detalhezinho no que o João falou. O primeiro campeão mundial brasileiro foi o Palmeiras, em 1951. Depois o Santos, em 60, depois o Santos com a Intercontinental, que era o Mundial da época. Mas isso é assunto essa é para outra ginga. Eu quis dizer o primeiro do Intercontinental. Né? Sim. Isso é assunto para que a gente estava comentando o Intercontinental da década de 90. Há controvérsias. Enfim, isso é assunto para outra ginga canarinha. Mas me agrada muito esse modelo, pelo que o Renato falou, que é uma chance de você medir como se comporta uma equipa brasileira, por exemplo, contra uma equipa da Oceania, contra uma equipa da África, né? Contra uma equipe da Ásia. Então, essa ideia é muito boa. E nos moldes que eles estão querendo fazer, é muito melhor, porque aí você vai ter uma fase de grupos, então você vai mediar ali por pontos para se classificar mais para frente e tal. É claro que ganhar um Mundial desse, com um europeu você já não ganha. Com vários europeus, fica mais difícil, né? Mas também, por outro lado, é uma chance também de você mediar com as próprias equipas europeias. Uhum. Porque, ok, uma coisa é eu jogar contra o Bayern Munique, contra o Barcelona, contra o Real Madrid, mas eu posso jogar, por exemplo, com o Leipzig, eu posso jogar com o Hertha Berlim, posso jogar com aquele time famoso lá da República Tcheca, que me fugiu o nome agora. Então, aí você tem um embate, né, entre equipas que, teoricamente, podem estar no mesmo nível, né? Então, eu vou ter lá o primeiro nível europeu, que é praticamente inatingível, mas eu vou ter o bololô da Europa, que perfeitamente uma equipa sul-americana pode encarar de igual para igual, né? As equipas da Turquia, da Grécia, da Croácia, enfim, que disputam a Champions League, né? Aquelas equipas que normalmente caem fora nas primeiras fases, né? Então, é legal, porque você vai jogar com essa turma. Uma pergunta rápida. Oi? Uma pergunta rápida. Você acha que um sul-americano consegue fazer frente, por exemplo, a um Sevilha? Campeão Talvez. Eu acho que não. Depende. Talvez, não sei.
Depende, não dá para depende. saber, Depende né? de qual Não, sul-americano. é Depende de muita palpite, coisa. não, por isso que eu tô falando. Não, Foi por isso que eu falei uma pergunta rápida. sim, É bate pronto. Sim ou e aí, não? assim, Cara, mas e aí, só assim, só um posso... pouquinho. Você pega o Sevilla, uma coisa é você pegar, por exemplo, Sevilla em jogo único. Outra coisa é você estar no mesmo grupo do Sevilla e você vai Sim, jogar com outras equipas naquele grupo, sim, sim. entendeu? É isso. Uhum. Diz aí, João. Já emenda a sua, João. Emendar a minha rapidinho. Como espetáculo é muito bonito. Como espetáculo é muito bonito. Como adepto é uma coisa que você tem vontade de ver, né? Aquela coisa que vai te encantar de assistir. Mas tem dois problemas. Primeiro, essa questão do Sevilla. Poucos sul-americanos são capazes de fazer frente ao Sevilla. Talvez o River do Gallardo, talvez o Flamengo de Jorge Jesus em 2019. Só esses dois, pouquíssimos. O Palmeiras hoje não faz frente ao Sevilla. Não faz. E eu digo mais, tá? Equipas muito menores, tá? A maioria dos sul-americanos não fazem frente. Você pega o Rangers, que é a equipa treinada pelo Gerrard na Escócia. Esse time é muito bom. É um time muito bom, muito bem treinado. Deu um sacode no Jorge Jesus em 2 jogos. Estavam no mesmo grupo, né? O Benfica e o Rangers. E o Rangers deu aula de futebol nos 2 jogos e acabou empatando. Né? O Benfica achou 2 gols, tal, em contra-ataque, não sei o quê, mas o Rangers deu aula de futebol. O primeiro jogo acabou 3-3, poderia ter sido 5, 6, 7, 8 para o Rangers. Mas tem 2 problemas, né? Isso que o Marcel disse, que com 8 europeus é muito mais difícil ganhar. Você não vai ganhar. Sem dúvida. Com tanto europeu, você não vai ganhar de jeito nenhum. E o outro problema é esse Mundial vai ser de 4 em 4 anos. O jogador que ganhou a Libertadores não vai jogar o Mundial. Muito provavelmente Esse, não. esse é o principal ponto, porque aqui na América do Sul, aqui na América do Sul não, aí na América do Sul, né? As coisas mudam muito rápido. O Palmeiras hoje tem 4, 5, 6 jogadores de categorias de base muito talentosos que provavelmente não ficam mais 2 temporadas. Eu tava comentando com meu pai que o Danilo é um jogador espetacular, que se ficasse 15 anos no Palmeiras já tá no nível de César Sampaio e Dudu. Né, na história do Palmeiras, ia fazer uma carreira espetacular, um jogador de muita qualidade. Mas eu fico muito triste que ele é bom demais para ficar 15 anos no Palmeiras, porque daqui a pouco oferecem 20 milhões e ele vai embora. Então, esses são para mim os 2 grandes problemas desse novo Mundial, mas como espetáculo é muito mais interessante, definitivamente. E aí sabe o que pode acontecer, João? Por exemplo, você, sei lá, uma cria da base, o Jefferson, jogador fictício. Jefferson, melhor jogador do mundo, tal, você ganha a Libertadores, o Jefferson faz o gol do título, o Jefferson. Aí o que acontece? O Real Madrid compra o Jefferson. Aí você vai jogar o Mundial e o Jefferson tá contra você. Sim, é complicado. E Renato, para fechar aí de bate-pronto, você acha que esse formato vai aumentar a importância desse Mundial? Ou seja, vai se equiparar, por exemplo, a uma Copa do Mundo mesmo de clubes? Ou você acha que não, vai banalizar, por exemplo, a competição? Não, eu acho que justamente pelo fato, né? A única coisa eu concordo totalmente com o João sobre esse assunto, que infelizmente, com a rotatividade de jogadores que a gente tem no futebol sul-americano, vai ser uma coisa complicada, né? Pode ocorrer muito bem isso que também vocês acabaram de falar, uma revelação do clube que foi campeão, tá jogando no Mundial por outra equipe europeia e marcar até o gol do título em cima, ou da eliminação, que vai ser ainda você. exato, contra o time formador, ele foi campeão, enfim. Mas o que eu falei, eu acho que como evento, ainda mais fazendo nesse sentido também de 4 em 4 anos, para também não ficar uma coisa banalizada, eu acho que é uma coisa super bacana e interessante. Precisaria ver como também foi falado, os europeus são muito mais, equipas muito mais fortes, né? Então, realmente teria que bolar aí, de repente, um grupo, como eu falei, faz um grupo só de europeus se matando ali. E depois entram a gente, né? E aí depois entram os europeus, né? E já fazem os confrontos, enfim, vão se decidir aí, ver o que aconteceria. Sim, João, você queria comentar aí sobre a questão da banalização do campeonato, ou você acha que também vai aumentar o grau de importância da competição? Então, eu acho que depende da perspectiva, que para o europeu vai aumentar. Com certeza vai aumentar, porque ele vai estar disputando praticamente uma segunda Champions League. Né? Ele vai ter um desafio muito maior, vai ter ali os rivais europeus disputando, não vão ser só times que ele nem conhece direito. Agora, para o sul-americano, acho que vai diminuir, vai banalizar um pouco.
porque isso eu senti já nesse ano com o Palmeiras, né? Que a torcida do Palmeiras, a gente tava comentando em off também, a gente não sei o Marcial, mas eu e a maioria das pessoas que eu converso, né? A maioria das pessoas, assim, não sentiram tanto essa derrota, né? Ficaram tipo, poxa, perdeu o Mundial, mas ok, por quê? Porque a gente não ia ganhar do Bayern. A gente já tinha isso em mente, ia chegar na final, e muita gente eu vi falando, ó, Deus faz as coisas certas por linhas tortas, porque a gente ia chegar lá e tomar 7-8 do Bayern, ia ficar feio. Então, você entendeu? Então hoje já é um pouco mais banalizado por conta disso, por causa da dificuldade que é muito grande. E daí a gente já fica um pouco assim, a gente vai para o Mundial, mas não vai ganhar, talvez ganhe, se ganhar é legal, tal. O Renato falou que ele queria ganhar Libertadores, né? Quando o São Paulo era competitivo, ele queria ganhar Libertadores para para jogar um Mundial e ganhar um Mundial, mas naquela época o São Paulo conseguiu. O São Paulo tinha uma equipe sensacional, tinha Raí, tinha jogadores também de outro mundo. E hoje o time não tem mais. Os grandes jogadores do Palmeiras nessa temporada foi o Everton e são jogadores de 19, 20 anos. Então, hoje já é um pouco mais banalizado por conta disso. E quando colocar muito mais, eu acho que vai banalizar bem para o sul-americano. Para o europeu vai tomar uma outra importância, com certeza. Eu queria complementar uma coisinha também que o João falou. Concordo plenamente com ele, porque eu vivi uma época, talvez vocês não viveram, mas eu vivi uma época em que a Libertadores era dominada por equipas argentinas. E as equipas brasileiras não tinham vontade de disputar a Libertadores. Era muito mais interessante você ganhar um campeonato regional do que uma Libertadores. Era comum, naqueles tempos, por exemplo, você tinha uma final ou uma semifinal de Campeonato Paulista no fim de semana e um jogo da Libertadores na quarta-feira, você mandava o time reserva para o jogo da Libertadores. Porque o importante era ganhar o regional, que a rivalidade estava ali. E existia exatamente essa sensação. Você fala, você vai jogar com a Libertadores, lá os caras jogam pedra, aquilo lá é feito para os argentinos ganharem. E os brasileiros não davam bola, né? Então, esse tempo existiu. Pode ser que isso aconteça com esse modelo de mundial. Vai falar assim, isso daí é para os europeus ganharem, né? Tipo, manda o time reserva para lá e vamos tocar o que vale aqui. É possível. Ou vai forçar com que nem os times realmente melhorem o planejamento, né? Como fez o Flamengo nos últimos anos aí, passou, né, enxugar a folha, pagar as dívidas ou tentar diminuir as dívidas e, óbvio, ter aí também, entre aspas, sorte de vender jogadores muito bem vendidos, né? Sendo até meio redundante aqui, mas, né, com valores aí altíssimos para padrões sul-americanos, né, em euro, e que deu aí gás para investimento, mas sem dúvida nenhuma vão ser pouquíssimas equipas da América do Sul e até do resto do próprio mundo, né, galera? Sendo o que a gente está falando aqui, europeu, né? Sendo 8, 6 equipas europeias, sendo 4 da Champions, 4 da Europa League, ou o que for. Europa League, que nem eu tô falando, por isso que eu brinquei com o Sevilha, porque normalmente o Sevilha, né, é um time que sempre, se não é o campeão, tá ali sempre disputando a Europa League. Então, para mim é um exemplo de equipa aí que eu acho que, como vocês falaram também, eu concordo que dificilmente alguma equipa sul-americana conseguiria, ainda mais assim, num confronto direto, ter chance de passar, a não ser que, óbvio, né, faça um jogo totalmente reativo, mude a forma de jogar, mas aí também precisa ver se vale simplesmente só pelo resultado, né? Eu acho que para os adeptos, sim, que também acho que vale até um ginga aí para a gente falar no futuro, né? Se vale a conquista a qualquer jeito de jogar ou se vale, óbvio, apresentando um bom futebol, enfim. Isso com Rafa, certeza será se eu puder um só assunto fechar. breve. Manda, João. Agora só fechar mesmo, que a gente já está também estendendo aqui, que você comentou do Flamengo, só fechar falando que tem um texto meu, o meu texto mais recente no Fair Play foi sobre o Flamengo, né? Então leiam o meu texto no Fair Play e comentar também que o Flamengo chegou onde chegou, mas a que custo, né? Enxugou folha, reduziu dívida, mas também está muito no custo humano. A questão dos meninos do Ninho, que não paga não acertou a indenização, que negligenciou aquilo, demitiu uma penca de funcionário durante a pandemia. E você comentou do Flamengo, o Palmeiras é o que tem, é inegável. Nos últimos anos, o melhor projeto é do Palmeiras. Porque o Palmeiras está desde 2015 competitivo, ganhando,
e de maneira responsável, que o Palmeiras está investindo nas categorias de base já desde o Paulo Nobre e está colhendo os frutos agora, com muitos jovens muito bons que ajudaram a ganhar uma Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, 2 brasileiros, Libertadores e um Paulista. É um projeto muito bom e é um projeto muito sustentável também. Agora a diretoria Gagliotti tem muitas coisas que eu critico, acho que merece ser criticada em muitas coisas, mas, por exemplo, não demitiu ninguém durante a pandemia. Reduziu os salários dos jogadores para manter o emprego dessa galera. E o Dudu, que era capitão na época, chegou a dar entrevista falando, poxa, roupeiro ganha R$2.000 por mês. Onde esse cara vai encontrar emprego? É minha obrigação reduzir meu salário. Eu ganho sei lá quantos milhões. O Flamengo foi ao Então, contrário, tem toda né? essa questão. Quem não foi mandado embora também Exato. ficou sem salário, os jogadores mantiveram o salário 100%, é absurdo. E também E quando na o premiação da Palmeiras ganhou Libertadores... E também na premiação da Libertadores, o Flamengo tinha prometido prêmios para roupeiros e outras pessoas e não cumpriu, e mudou tudo de última hora, não pagou prêmio para ninguém. Enquanto isso, o Palmeiras prometeu e vai pagar um salário a mais para todos os funcionários, roupeiro, faxineiro, segurança, pessoal da cozinha, da academia de futebol. Todo mundo vai receber um salário a mais e os jogadores vão receber tudo que eles abriram mão durante a pandemia. Então, um projeto também muito sustentável e muito superior ao do Flamengo, e esse projeto não consegue chegar perto de disputar com qualquer um desses grandes europeus, mas perto, tanto que perdeu para o Tigres. A ver também o que vai acontecer na próxima época, né? Com o Palmeiras, com o Flamengo, por exemplo, que já tem que reduzir sua folha salarial, já pensou novamente em vender atletas, o Everton Ribeiro, enfim, outros, justamente por conta disso. Gastou recentemente 14 milhões de euros no Pedro. Que é o que pode acontecer, inclusive, com as equipas se disputarem o Mundial a cada 4 anos. Então, eles podem fazer loucuras para cada 4 anos ter uma equipa absurda e talvez, né, não se incomodar ali com um planejamento um pouco mais austero, que nem o Atlético Mineiro está fazendo agora, né? Isso. Contratando todo mundo e sendo que no começo da temporada quase ficou proibido de contratar por uma dívida de 8 milhões de reais por causa do Michael Suell. Você tirou da minha boca isso, João. Eu ia falar isso exatamente agora. E, se bobear, pelo que eu tô vendo aí, vai ficar sem o Sampaoli, hein? Pode ser que saia, né? Fechando com o Olympique. Tendo que as contratações caríssimas foram a pedido dele, né? A principal mais cara, inclusive, né? O jogador que veio do River lá, o Nacho Fernandes. Nacho, Muito bom jogador. E agora tem Hulk, né? Espetacular, exatamente, Hulk também, mas a que custo, né? 6 milhões de dólares, vai virar 8 para um jogador de 32 anos que você não vai conseguir em revenda esse dinheiro de volta. E 50%, se eu não me engano, também, né? Dos direitos, não é nem 100% também. Isso eu não sei dizer. Se não me falha a memória, acho que são 50%. Então, eu vi um pessoal falando, mas isso quem está pagando é MRV, mas um dia a conta chega, né? Então, tem que pagar isso, não pode ficar... Ninguém vai colocar dinheiro só por colocar, né? Eles não estão dando dinheiro, eles estão emprestando dinheiro. E talvez não tenha o retorno desportivo como já queriam esse ano, que é, por exemplo, um campeonato brasileiro, talvez já não tenha, né? Então, a ver o que isso vai render realmente de frutos desportivos. Mas isso é assunto para outros Gingas Canarinhas. Vamos com certeza voltar em breve para falar sobre outros mundiais, as polêmicas dos mundiais anteriores e também as atualidades do Brasileirão em reta final. Ok, pessoal? Deixo aqui, então, o meu pedido para vocês curtirem esse vídeo, comentarem e acessarem o fairplay.pt para acompanhar os artigos dos nossos comentadores. Fechado, pessoal? Até a próxima e estaremos juntos com o melhor e o pior do futebol aqui no Brasil. Abraço!